Deus, Pai amado, sendo muito grato aqui, Pai, pela vida cristãs, Senhor, que saíram do cercado, para vir aqui compartilhar com nós uma palavra, Senhor, uma palavra que nos edificar, que nos confrontar, uma palavra que nos edificar ânimo, meu Pai, para enfrentar os dias que a nossa vista, dias que interesse são dias maus, nós possamos ter ânimo, alegria, Pai, porque o melhor está por vir, assim diz a tua palavra. Então nós temos essa fé, essa esperança, essa certeza que dias melhores virão para nós. Sabemos que essa pandemia que matou tantas pessoas, tem incomodado tantas pessoas, meu Deus, que os médicos, os hospitais, mas tudo, meu Deus, foi o Senhor que consentiu. Sabemos que tudo depende do teu consentimento, é o Senhor que manda, é o Senhor que dá, é o Senhor que tira a vida. Por isso, nós somos muito gratos aqui por estar aqui nessa noite, Pai. Fala conosco através do louvor, através da tua palavra, através do testemunho. Por isso, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém e amém. Está louvando, Pai? Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno, meu perdão, a dor que passou eu rei e meu Senhor, sempre o adorarei. Eu sou
sou livre, eu sou livre. Aleluia. O sangue de Jesus nos torna livres, né? Toda e qualquer condenação. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8 que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus, ele tem uma característica que o homem não tem, né? O homem, ele perdoa e sempre se lembra. E Deus perdoa e esquece. E diz a Bíblia que ele lança nas profundezas do mar, né? E para nunca mais lembrar. Então pode ter certeza que aqueles que já receberam o perdão de Jesus, está tudo pago, está tudo quitado, está tudo esquecido. Deus não fica olhando para trás. Só o homem faz isso. O homem lembra do nosso passado e ainda nos acusa, né, de algo que já foi perdoado. Mas Deus nunca faz isso. Uma vez que Ele te perdoou, é para sempre. Amém? Nós somos livres pelo sangue de Jesus. Eu gosto dele por causa disso. Ele vai recordar o passado. Ele diz que ele lembra do passado, quem gosta do passado é um museu, né? Mas eu gosto de lembrar do passado. Eu tive um passado triste, né? Também tive momentos bons, lógico, tem altos e baixos. Mas no momento que eu não conhecia Jesus, eu passei momentos muito difíceis. Eu achava que eu era livre. Eu pegava o meu carro, casado, deixava os 4 filhos em casa e saía. A Brusque, para Itajaí, para ir fora. Pegava os amigos, dava-me livre, né? Mas que nada, não era livre, era escravo do vício, não sabia. Hoje eu sou livre. Hoje eu sou escravo de Cristo. Mas de Satanás eu não sou mais escravo dele. Isso me faz lembrar essa música. Eu sou livre para adorar, livre para fazer o que eu quero. Deus dá o livre-arbítrio. Só não faço aquilo que eu não quero. Eu acho que não vai me condenar, vai me prejudicar a minha vida, então eu não faço. Tento não fazer, né? Ainda faço o pensamento. Coisas que não agradam a Deus, palavras, atos nossos, a gente ainda peca, mas hoje eu sou livre para adorar, livre para vir no culto, livre para tudo. Hoje eu sou mais escravo de Satanás. Muitos daqui também eram escravos de Satanás e não sabiam, eu não sabia. Eu achei que eu era livre. Não tem nada. Eu era escravo do ensino e não sabia. E meu vício, como todo mundo quase sempre tem, né? Coisa terrível, é um homem que sempre pega vício de namorar, vício de trazer a esposa, vício de fumar, vício de beber, vício de jogar, tudo, né? Porque até vício é homem, é apegado no vício. Hoje eu sou liberto de tudo esse vício, assim. Muitos de nós aqui também, eu sei que são libertos. Por isso que eu gosto assim. Amém. Vou cantar mais uma música, amém? Vamos lá. Essa música, na verdade, ela nos lembra que não somos nós que escolhemos a Deus, mas é Deus que escolhe a cada um de nós, né? Então a letra da música diz: eu fui escolhido por ti, fui separado para ti. Quem sou eu, né? Eu não era escolha de ninguém, jamais alguém olhou para mim. Quem sou eu para ti? Todos nós somos improváveis, né? A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir o sábio. E pode ter certeza que do teu lado aí tem uma coisa louca de Deus. Então Deus escolhe, né? Deus escolhe aquelas pessoas que ninguém dá valor, os menos prováveis, né? Aquele que mora lá no fim do mundo, escondido muitas vezes, né? São essas pessoas que Deus escolhe. E Deus tem um plano para cada um de nós, amém? Então, a letra dessa canção lembra isso, fala sobre isso. Assim como o rei Davi, né, que foi um dos maiores reis da história de Israel, a palavra de Deus que Deus tirou ele por detrás das malhadas, né? Que lugar é esse, né? De trás das malhadas? Era a estrebaria, né? Lá o lugar onde as ovelhinhas faziam cocô, porque Davi ele era pastor de ovelhas, né? E Deus tirou ele lá do meio do rebanho, do aprisco das ovelhas, lá de trás das malhadas, para fazer ele rei sobre todo Israel. É isso que Deus faz, né? Ele pega alguém que está no anonimato, que está lá escondido lá, cuidando de bichinho, e faz dele um rei. E assim Deus faz com cada um de nós, amém?
separado para ti. Quem sou eu? Eu não era a escolha de ninguém. Jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti? Improvável, mas escolhido. Incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Oh, oh, improvável, mas escolhido. Incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Oh, oh, Amém, eu vou ficar de pé, né? Tava na agenda, né, para mim aqui hoje, né? Então, de tempos em tempos, se Deus assim permitir, vou estar aqui com vocês, né? Acho que todo mundo aqui já me conhece, mas como tem uns moços aqui que eu acho que eu vi eles poucas vezes, né? Só para garantir, eu sou o pastor Cristo, filho mais velho do pastor Alcide. Acho que todo mundo já sabia, mas para garantir, né? Sejam muito bem-vindos, né? É uma alegria poder estar aqui com vocês novamente. Para fazer aquilo que eu nasci para fazer, né? Aquilo que eu mais amo fazer. Quando eu fazia ainda o meu primeiro grau, eu estudava na escola básica, na cidade de São João Batista, Escola Básica Patrício Teixeira Brasil. E na época eu estava fazendo lá a 7ª série e eu acabei sendo convidado para participar de um concurso de poesia. E eu acabei disputando 3 ou 4 concursos de poesia e eu ganhei todos eles. Sempre fiquei em primeiro lugar em todos os concursos de poesia. E quando eu era criança eu amava fazer teatro. Eu sempre estava à frente dos teatros, né? Então hoje, olhando para trás, eu começo a pensar que Deus já tinha me escolhido, né, desde o ventre da minha mãe, para ser um pregador da palavra, né? Naquela época eu declamava poesias, mas já estava exercendo o dom da comunicação, né, de falar com o público, né? E eu louvo a Deus por isso. Tem muita coisa para aprender ainda, lidar com o público, falar com o público não é uma coisa tão simples,
Eu fui descobrir depois de velho, hoje estou com 46 anos, fui descobrir que eu sou autista, eu não sabia que era. Né? E uma das características de um autista é que ele tem dificuldade de olhar no olho. Então hoje eu já consegui vencer muito isso daí. Mas eu olho para o passado e eu vejo quanta dificuldade que eu tive ao longo da minha vida. Imagina você falar com o público, que nem eu sempre ministrei louvor desde criança, desde 14 anos, tocava louvor na igreja católica, né? Nos grupos de jovens da igreja católica, em Nova Trento, São João Batista, e eu vejo quanta dificuldade que eu tinha, mas sempre ali, né? Encarando os meus gigantes. Mas louvado seja Deus, né? Que até aqui nos ajudou, e agora que a gente sabe um pouquinho mais das nossas dificuldades, nós estamos trabalhando para aperfeiçoar cada vez mais, né? Para poder realmente se tornar tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Né? Eu sonho em ir longe fazendo isso, mas esse longe começa aqui, né? Com poucas pessoas. Se alguém quiser abrir a Bíblia para acompanhar, a palavra que Deus colocou no meu coração está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. Versículo. A partir do verso 1 mesmo. Quem não trouxe Bíblia, fica tranquilo que eu vou falar bem alto a minha voz. Ela é bem mais potente que o ventilador. Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, diz assim: Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Havia numa cidade certo juiz que não temia Deus e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Até aqui. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, Pai, por essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero te pedir mais uma vez que o Teu Espírito Santo nos dê inspiração e ponha as palavras de vida eterna nos nossos lábios, Pai. Tu conheces o coração de cada homem que aqui está, Tu conheces o íntimo, Tu conheces as necessidades, Tu conheces o mais profundo de cada um que aqui está, Pai. Eu te peço, de todo o meu coração, fala com cada um aqui, segundo a necessidade de cada um. Espírito Santo de Deus, fica à vontade no nosso meio, é a minha oração, e desde já o meu muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Aleluia. Coincidentemente, né, a gente começou essa reunião com um pedido do meu pai, né, pastor Dalci, para cantar a música O Filho do Homem. É uma música de um apóstolo lá de Manaus chamado Gilmar Brito, né? Que é uma bênção. Já tive a oportunidade de bater foto com ele, de estar com ele. É uma pessoa de Deus, é uma pessoa fantástica, né? Alguém realmente escolhido por Deus, né? Ele é braço direito do apóstolo René Terranova e já caminham junto há mais de, eu acredito que mais de 30 anos, né? O Ministério Internacional da Restauração comemorou 30 anos, ano passado, e ele já está com o apóstolo René desde o início. Então, imagina, 30... Gilmar Brito, apóstolo Gilmar Brito. Então, 30 anos já do lado do apóstolo René. Então, isso é algo que não se encontra mais nos dias de hoje, né? Hoje em dia, a pessoa está trabalhando de funcionário numa empresa, ela não dura, às vezes não dura um ano. E eu admiro, no passado era muito comum você encontrar funcionários que ficavam, às vezes, 10 anos na mesma empresa, 20 anos na mesma empresa,
30 anos na mesma empresa. Então eu acho isso fantástico, né? Isso, não estou dizendo que isso tem que ser uma regra, mas isso nos ensina muito, né? Nos ensina muito sobre persistência e perseverança. E persistência e perseverança é o que eu quero falar com vocês nessa noite, né? E por que eu estou citando isso, né? Porque coincidentemente, ou descidentemente, essa música que meu pai teve o desejo de a gente cantar aqui no começo, o Filho do Homem, ela lembra de um dos nomes dados a Jesus. O Filho do Homem é uma das nomenclaturas ou nomes dados a Jesus. E aqui nessa passagem bíblica, quando a gente leu aqui sobre essa parábola dessa viúva que ficava batendo na porta de um juiz iníquo, ou seja, era um juiz maldoso, um juiz que não era 100% correto, né? Na linguagem de hoje, a gente poderia dizer que era um juiz, podemos dizer até mesmo que é um juiz injusto ou um juiz corrupto, né? Porque iniquidade, iníquo está falando de alguém que pratica iniquidade, e iniquidade é uma outra forma de dar nome ao pecado. Então, o juiz iníquo era um juiz que praticava injustiça. Ele não era, seja bem-vindo, amém? A gente está lendo aqui, se você quiser acompanhar com a gente, nós acabamos de ler o Evangelho de Lucas, capítulo 18, que conta a história de uma mulher viúva, que de tanto ela bater na porta de um juiz iníquo, aquele juiz acabou atendendo o pedido dela. Então, hoje a gente vai falar aqui sobre perseverança. Você chegou bem no comecinho, então está tudo certo, fica à vontade, né? Então a gente está falando sobre perseverança. Mas antes de falar sobre perseverança, eu acabei de compartilhar aqui que a gente cantou aqui no começo uma música chamada O Filho do Homem, e o texto bíblico que a gente leu aqui, quando Jesus termina de contar a parábola do juiz iníquo, ou seja, do juiz injusto, do juiz pecador, do juiz corrupto, poderíamos dizer na linguagem atualizada, no final da parábola, o próprio Jesus, ele vai dizer: quando o Filho do Homem voltar na terra, ele vier, porventura ele vai achar fé na terra? Então, quem é esse Filho do Homem que Jesus está falando ali? Jesus está falando dele mesmo, porque o Filho do Homem, que é também o título dessa canção que nós cantamos aqui no início, do apóstolo Gilmar Brito, ela está tratando do próprio Jesus. Então, o Filho do Homem é um dos nomes dados a Jesus. Na Bíblia, Jesus ele tem vários nomes. Jesus ele é chamado de videira verdadeira, ele é chamado de Alfa e Ômega, ele é chamado do princípio e o fim, ele é conhecido como a resplandecente estrela da manhã, ele é conhecido como o príncipe da paz, ele é conhecido como Deus Emanuel. Então, maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Então, a Bíblia está cheia de nomes atribuídos a Jesus, e o Filho do Homem é um deles, ok? Está todo mundo comigo aí? Então, quando o próprio Jesus aqui encerra a explicação dessa parábola, o compartilhar dessa parábola, ele faz uma pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? É uma pergunta que nos faz refletir. Por que Jesus fez essa pergunta? Quando o Filho do Homem, Jesus, ele é o Filho do Homem, ok? Quando ele voltar nas nuvens para buscar a sua igreja, porque a Bíblia Sagrada diz que um dia, esse Jesus que andou aqui na terra, ele vai voltar nas nuvens com os seus anjos, nos 4 cantos da terra, para recolher os seus escolhidos, e nós nos encontraremos com eles nas alturas, ok? E ele faz uma pergunta: quando esse dia chegar, será que vai ainda existir fé na terra? Será que as pessoas realmente estarão todas de prontidão, esperando esse grande acontecimento? Eu imagino que a forma que Jesus faz a pergunta, o jeito que ele faz a pergunta dentro do contexto que ele está perguntando, que é a parábola de uma viúva
persistente, dá a entender, amados, que o tempo que Jesus voltará na terra será um tempo de escassez de fé.